Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem respeito, influência e sucesso com aparente facilidade, enquanto outras, mesmo sendo honestas e esforçadas, vivem sendo ignoradas, passadas para trás ou até traídas? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Viver com boas intenções não é suficiente. Neste mundo competitivo, quem não entende as regras invisíveis do poder está sempre em desvantagem. E ninguém compreendeu melhor essas regras do que Nicolau Maquiavel, um estrategista político que há mais de 500 anos escreveu um dos livros mais controversos da história, O Príncipe. Diferente dos manuais de autoajuda que falam em ser sempre gentil, sorridente e submisso, Maquiavel mostra como o mundo realmente funciona e como jogar esse jogo sem ser destruído. Mas atenção, isso não é sobre se tornar manipulador ou cruel. É sobre despertar a sua inteligência estratégica, se proteger dos jogos dos outros e se tornar alguém respeitado, forte e intocável. Neste vídeo, você vai conhecer 10 truques psicológicos baseados em Maquiavel que ainda funcionam perfeitamente nos dias de hoje, seja em relacionamentos, na carreira ou no círculo social. Prepare-se. Algumas verdades vão incomodar, outras vão libertar. Mas todas elas têm um objetivo: colocar você no controle da sua própria vida. Parte 1. Finja ser fraco para desarmar seus inimigos. Maquiavel dizia: todos veem o que você aparenta ser. Poucos sentem o que você realmente é. Essa é uma das chaves mais perigosas e poderosas do jogo do poder. Nunca mostre sua força real de imediato. Vivemos em um mundo onde mostrar poder demais assusta. Ser competente demais incomoda. Ser forte demais desperta inveja. Por isso, um dos truques mais inteligentes é o oposto: fingir fraqueza, ingenuidade ou neutralidade. Enquanto observa tudo em silêncio, é o jogo do leão que se veste de cordeiro. Pare por um momento e pense: quantas vezes você mostrou seu verdadeiro potencial e foi sabotado? Quantas vezes falou demais e alguém usou suas palavras contra você? Maquiavel nos alertava: quem revela tudo que pensa se torna vulnerável. Quem mostra tudo que sabe vira alvo. Ao fingir ser mais inofensivo do que realmente é, você ganha tempo, informações e vantagem estratégica. Isso não é covardia, é autocontrole. É como um jogador de xadrez que deixa o oponente acreditar que está ganhando, até dar o xeque-mate. 2. Nunca dependa da piedade dos outros. Faça-se temido. Se existe uma ilusão perigosa que muitas pessoas carregam ao longo da vida, é a de que serão recompensadas pela sua bondade. Que se forem sempre gentis, compreensivas e agradáveis, o mundo lhes devolverá o mesmo. Mas Maquiavel enxergava a realidade com frieza. Ele não tinha tempo para ilusões. Segundo ele, o erro fatal não está em ser bom, mas sim em depender da bondade alheia. Porque quando você confia na piedade dos outros, entrega sua sobrevivência nas mãos deles. E isso é o mesmo que dar a sua vida ao inimigo. Maquiavel aconselhava que é muito mais seguro ser temido do que amado. Não porque o amor não seja valioso, mas porque o amor é frágil, volúvel, condicionado. Já o medo, quando bem administrado, cria limites claros. Ele impõe respeito mesmo na ausência. Veja, o temido não precisa gritar. Sua presença já impõe silêncio. O amado, por outro lado, precisa constantemente provar seu valor, manter-se agradável, evitar o confronto. Mas há uma diferença importante. Ser temido não é ser cruel. É ser firme. É impor respeito logo nos primeiros minutos. É deixar claro com suas atitudes que você tem limites e que sabe o que está fazendo. Pessoas que não impõem respeito no início acabam sendo pisadas no final. E mais, o medo que Maquiavel sugere não é aquele construído com brutalidade, mas sim com postura. É aquele tipo de energia que diz: não brinque comigo,
mesmo com um sorriso no rosto, porque a verdade incômoda é essa. Se você parecer sempre disponível, sempre compreensivo, sempre bonzinho, será explorado. O mundo interpreta gentileza excessiva como fraqueza, e onde há fraqueza aparente, surgem predadores. Maquiavel sabia que para sobreviver entre lobos, o cordeiro precisa de dentes. Não basta ser bom, é preciso ser intocável. E para isso, é necessário que os outros pensem 2 vezes antes de te cruzar. Faça-se temido, não com palavras, mas com postura, com atitude, com o silêncio de quem sabe que pode esmagar, mas escolhe não fazê-lo, por enquanto. 3. Seja frio como o aço. Emoções são fraquezas. Maquiavel não era um moralista, ele era um estrategista, e como todo estrategista, ele entendia que quem é guiado pelas emoções está sempre nas mãos dos outros, porque emoções são como cordas invisíveis, fáceis de puxar, fáceis de manipular. Quantas vezes você já viu alguém perder tudo por causa de um ataque de raiva? Ou tomar uma decisão estúpida por estar apaixonado demais, com medo demais, com inveja demais? A verdade é que as emoções, quando não controladas, tornam você previsível. E no jogo do poder, ser previsível é assinar sua própria sentença. Porque se os outros sabem o que te enfurece, o que te assusta, o que te encanta, eles sabem exatamente como te controlar. Um inimigo racional é perigoso, mas um inimigo emocional é manipulável. Maquiavel recomendava que um líder, ou qualquer pessoa que queira se destacar, deve agir com a frieza de um cirurgião. Analisar os fatos, pesar os riscos e cortar sem hesitação. Mesmo quando isso significa tomar decisões impopulares, mesmo quando significa sacrificar algo agora para vencer depois. E isso não significa ser insensível, significa ter domínio. Você pode sentir tudo, mas ninguém precisa saber. Sua face deve ser neutra, sua fala calculada, sua reação mínima, porque quem não revela suas emoções controla o jogo. O mundo está cheio de pessoas que se entregam ao calor do momento, que explodem em público, que choram na frente dos outros, que se ofendem com qualquer coisa. São presas fáceis. Maquiavel nos diria: aprenda a engolir o que for preciso, a mascarar sua raiva com um sorriso, a esconder seu medo atrás da calma. Porque isso, no fim, é poder. E mais, manter-se frio não é apenas uma defesa, é uma arma. Quando você é frio, você analisa o comportamento dos outros com clareza. Você enxerga suas inseguranças, suas fraquezas, seus pontos vulneráveis. E ao contrário dos impulsivos, você não desperdiça a chance. Você age no momento certo. No xadrez da vida, o jogador emocional se move rápido e mal. O jogador frio observa em silêncio, espera a oportunidade e então derruba o rei com um único movimento. 4. Tenha aliados, mas nunca dependa de ninguém. Se tem uma coisa que Maquiavel deixou bem clara, é que confiar demais é perigoso. No jogo do poder, quem se apoia completamente nos outros está sempre vulnerável à traição, à instabilidade ou à simples ausência. E isso não é pessimismo, é leitura da realidade. Amizades são úteis, parcerias são necessárias, mas dependência é um risco fatal. Porque toda vez que você coloca seu destino nas mãos de outra pessoa, você perde o controle do seu próprio jogo. Você vira um peso a ser carregado, e não um jogador por mérito próprio. Maquiavel via o mundo como um tabuleiro onde alianças devem ser feitas com inteligência, não com ingenuidade. Ele dizia: use os aliados como degraus, não como muletas. Eles servem para impulsionar você, não para carregar você. Quantas pessoas você conhece que nunca fizeram nada sozinhas? Que sempre precisaram de alguém para abrir uma porta, bancar suas decisões, salvar quando tudo dava errado?
Essas pessoas vivem à sombra dos outros. Quando seus protetores caem, elas caem junto. Você precisa de aliados, sim. Precisa de contatos, conexões, redes de apoio. Mas cada uma delas deve ser construída estrategicamente, sem se tornar um vício. E mais, você precisa estar pronto para andar sozinho. Porque no fim, os verdadeiramente poderosos são aqueles que têm alianças, mas que poderiam sobreviver sem nenhuma delas. Maquiavel também alertava: quem sobe ao poder carregado por outros depende da vontade alheia para se manter. Isso é instável, é frágil. O que você precisa construir é um poder que vem de dentro, da sua capacidade, da sua reputação, da sua inteligência, da sua estratégia. E isso significa aprender a cortar laços quando for necessário. Não se trata de ser ingrato. Se trata de entender que o jogo muda, e quem não muda com ele, fica para trás. Muitos reis caíram porque confiaram demais. Muitos chefes perderam tudo porque foram leais a aliados que já não eram mais úteis. É cruel? Talvez. Mas Maquiavel não escrevia sobre como o mundo deveria ser, e sim como ele é. No final das contas, você precisa de aliados, mas nunca deve depender de ninguém. O poder de verdade é autossuficiente. 5. Cultive uma imagem de poder. Você pode ser inteligente, competente, estrategista, mas se não souber parecer tudo isso, será ignorado. No jogo do poder, a percepção é mais importante do que a verdade. E isso não é uma falha da sociedade. É a natureza humana em sua forma mais crua. Maquiavel já dizia: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. E por isso, o homem que deseja respeito, autoridade e domínio deve aprender a cultivar sua imagem com o mesmo zelo com que cultiva sua inteligência. As pessoas julgam, e julgam rápido. Elas não esperam ouvir seus argumentos. Elas olham, escutam um tom de voz, percebem sua postura e em segundos decidem: este homem é forte ou fraco, confiante ou inseguro, alfa ou descartável. Se você não entendeu ainda, entenda agora. O mundo não respeita o invisível, o inseguro, o confuso. E se você não moldar sua imagem, alguém vai moldá-la por você, e será sempre contra seus interesses. Parecer virtuoso, mesmo que não o seja. Parecer sábio, mesmo que esteja aprendendo. Parecer calmo, mesmo quando o mundo está desabando. Isso não é falsidade, é estratégia. O rei não mostra insegurança em público, mesmo que sinta medo por dentro. O general não demonstra dúvida diante de seus soldados, mesmo que a incerteza o corroa. Porque eles sabem que a imagem que projetam é o que sustenta o sistema ao redor deles. A imagem sustenta o respeito e o respeito o controle. Mas não se engane, cultivar uma imagem de poder não é simplesmente vestir-se bem ou falar com palavras rebuscadas. É um conjunto. É sua postura, seu olhar, sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua calma sob pressão, sua capacidade de não reagir como um animal assustado diante da crítica ou do conflito. Tudo comunica, tudo revela ou esconde. O homem, que domina a si mesmo, domina o ambiente, a aparência externa importa, e negar isso é assinar sua própria irrelevância. Cuide da sua imagem como um guerreiro cuida da sua espada. Vista-se com intenção, mova-se com propósito, fale com clareza. Mas mais do que isso, vista-se de presença. Quando você entra num ambiente, sua energia deve chegar antes da sua voz. E quando você fala, cada palavra deve ter peso. Fale menos, mas fale melhor. O homem que fala com pausas, com ritmo, com serenidade e firmeza, impõe mais respeito do que aquele que grita para ser ouvido. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais forte. Precisa ser o mais intencional. As pessoas sentem quando você sabe quem é e o que está fazendo ali.
Confiança é silenciosa, mas implacável. É o que faz com que mesmo os mais poderosos pensem duas vezes antes de desrespeitá-lo. E confiança não nasce da arrogância, nasce da clareza. Clareza sobre quem você é, o que aceita e o que nunca aceitará. Demonstre competência. E mais importante ainda, faça com que os outros acreditem que você é competente. Às vezes, essa percepção abre portas que anos de trabalho silencioso jamais abririam, porque o mundo não premia os merecedores, premia os que sabem parecer merecedores. Você pode esperar que um dia o mundo reconheça seu valor por justiça, ou pode aprender a projetar esse valor todos os dias, conscientemente. Não se trata de vaidade, trata-se de sobrevivência, de influência, de comando. A imagem que você projeta é uma armadura invisível, mas aqueles que a têm raramente são atacados. Seja aquele que parece inabalável, e com o tempo será. 6. Use a fortuna a seu favor. Há forças no mundo que nenhum homem controla. Maquiavel chama isso de fortuna. O acaso, o inesperado, a maré dos acontecimentos que ninguém prevê, mas que a todos alcança. Alguns veem isso como azar ou sorte. Mas Maquiavel sabia que a fortuna não é a responsável pelo sucesso ou fracasso de um homem. É a forma como ele se prepara para ela que define seu destino. A fortuna é como um rio. Em tempos de calma, ela se move lenta, previsível. Mas, quando as chuvas vêm, ela transborda, invade, destrói. O homem prudente é aquele que constrói diques antes da enchente, que se antecipa aos ciclos, que não espera o caos para reagir, mas se prepara antes que ele chegue. Esse homem, quando a maré sobe, sobe com ela. O despreparado afoga-se. Você não pode controlar quando a oportunidade surgirá, mas pode e deve estar pronto quando ela surgir. Quantos homens reclamam da sorte, da vida, do sistema, mas vivem despreparados? Vivem como se amanhã fosse sempre igual a hoje. E quando o inesperado chega, imploram por piedade de um mundo que não tem tempo para os fracos. Oportunidade não avisa. Ela testa. Ela bate a porta uma vez. E se você não estiver pronto, ela não volta. Por isso, seu dever é um só: manter-se em constante estado de prontidão. Isso significa desenvolver habilidades, muitas. Significa ler mais, aprender mais, entender o que está acontecendo no mundo, nas ruas, nas mentes. Significa expandir sua visão para além do óbvio. A fortuna favorece o homem que está desperto, não aquele que espera. Imagine dois homens diante do mesmo acaso. Um vê um problema, o outro vê uma brecha, o primeiro recua, o segundo avança. O que muda? A forma como foram preparados. O acaso só favorece quem está posicionado, e você só se posiciona com clareza, competência e movimento. Você quer ter sorte? Então, se torne o tipo de homem que sabe o que fazer quando a sorte aparecer. Isso não é romantismo, é estratégia. Enquanto os fracos rezam por uma chance, os fortes se preparam silenciosamente. Aprendem uma nova habilidade, fazem novos contatos, estudam um novo território, enfrentam novos desconfortos. Eles entendem que a vida não é justa, mas a preparação é uma forma de justiça invisível. A longo prazo, ela recompensa os disciplinados. Fortuna é vento. Ela sopra para todos, mas só avança o navio que tem velas. Os outros ficam à deriva, à mercê, esquecidos. Portanto, levante suas velas. Aprenda o que os outros ignoram. Ouça o que os outros desprezam. Arrisque onde os outros hesitam, porque, quando a oportunidade passar, e ela passará, você saberá o que fazer. Lembre-se, a sorte não pertence aos afortunados. Ela pertence aos prontos. 7. Aprenda com os erros dos outros. O tempo é cruel para quem insiste em aprender tudo pela própria dor. Maquiavel, sempre atento à natureza humana e ao jogo do poder, nos ensina algo simples, mas profundo.
Os erros dos outros são avisos silenciosos. Cabe a nós escutá-los. A história está cheia de homens que caíram por orgulho, precipitação ou ignorância. Quem é sábio observa essas quedas, analisa as causas e constrói sua própria estratégia sobre os escombros alheios. Não há glória em repetir fracassos previsíveis. Muitos seguem pelo caminho mais difícil, insistindo em viver na prática, como se a experiência pessoal fosse a única forma válida de crescer. Mas isso é a arrogância disfarçada de coragem. A verdadeira inteligência não está em errar para aprender. Está em observar quem já errou, aprender sem precisar sangrar e avançar com vantagem. Estudar a história, seja dos impérios antigos ou das empresas modernas, é como receber um mapa de onde estão os abismos. As biografias, os estudos de caso, os relatos de traições, perdas e reviravoltas são bússolas para quem quer conquistar sem se perder. E essa sabedoria não exige genialidade, apenas humildade. A humildade de aceitar que outros já passaram pelo que você está enfrentando e deixaram pistas para quem sabe ler. Olhe ao redor. Observe as pessoas. Veja quem prospera e quem estagna. Veja quem sobe com consistência e quem despenca por vaidade, imprudência ou excesso de confiança. Cada movimento humano carrega uma lição. Um erro cometido publicamente é um presente para os atentos. As consequências das escolhas alheias estão expostas como placas de alerta, mas a maioria ignora, mergulhada na ilusão de que comigo será diferente. Maquiavel sabia: os tolos aprendem com a própria ruína. Os astutos aprendem com a ruína dos outros. E mais do que apenas aprender, os verdadeiros estrategistas adaptam essas lições à sua própria realidade. Eles não copiam decisões, eles extraem princípios. O que levou César a cair? O que levou Napoleão a perder? O que fez um império ruir ou uma empresa falir? O nome muda, o tempo muda, mas os erros se repetem porque o ser humano, em essência, continua o mesmo. Aprender com os erros dos outros é ganhar tempo, é construir com menos rachaduras, é agir com mais precisão. O homem que observa é o homem, e que antecipa, e quem antecipa governa. Então leia, estude, ouça, mas acima de tudo reflita. Não desperdice o erro alheio, transforme-o em arma, porque quando você aprende com a dor do outro, evita a própria. E no jogo da vida, isso é poder. 8. Seja flexível nas estratégias. A rigidez é o luxo dos tolos. Maquiavel, profundo conhecedor da instabilidade do poder e da natureza humana, compreendia que quem insiste em uma única estratégia, por mais brilhante que ela seja, está fadado ao fracasso. O mundo muda, as pessoas mudam, os cenários se transformam, e aquele que não muda com eles é engolido pela realidade. Em O Príncipe, Maquiavel nos mostra que não basta ser forte ou virtuoso. É preciso ser hábil. A virtude, conceito central na sua obra, não diz respeito apenas à moral ou à coragem, mas à capacidade de adaptação, à arte de agir conforme a ocasião exige. E isso significa abandonar planos, reformular ideias, mudar de postura, sempre que a situação o exigir. Na prática, isso se traduz em algo simples, porém difícil: saber quando insistir e quando recuar. Saber quando avançar e quando mudar de rota. O líder inflexível pode parecer firme, mas na verdade é frágil, como um galho seco que quebra com o primeiro vento mais forte. Já o flexível é como o bambu, se curva, mas não se parte. E por isso sobrevive, e muitas vezes prospera. Adaptação não é fraqueza, é inteligência, é maturidade. É a consciência de que não se controla tudo e que a força bruta raramente resolve problemas complexos. Às vezes,
o que funciona em um contexto falha miseravelmente em outro. E persistir por orgulho é escolher o naufrágio em nome de uma ideia fixa. Maquiavel sabia que o jogo do poder exige ajustes constantes. Quem lidera, quem empreende, quem influencia, precisa estar atento aos sinais do ambiente, precisa ouvir, observar, refletir, precisa aceitar feedbacks, mesmo que doam. Porque o que está em jogo é mais importante que o ego. É o sucesso, é a permanência, é o legado. A flexibilidade estratégica também é uma forma de resiliência. Não significa ser volúvel ou incoerente, mas ser pragmático. Mudar de abordagem não é traição a si mesmo. É compromisso com o que realmente importa. Os grandes estrategistas da história foram aqueles que, diante do inesperado, souberam redesenhar seus planos sem perder sua essência. Portanto, se você quer vencer, seja no poder, nos negócios ou na vida, não se apegue a uma única maneira de fazer as coisas. Mude, ajuste, reinvente-se e lembre-se, não é o mais forte que sobrevive, mas o mais adaptável. A história não perdoa quem se recusa a mudar. 9. Mantenha o controle das emoções. No jogo do poder, deixar-se dominar pelas emoções é uma das formas mais rápidas de perder o controle da situação, das pessoas e de si mesmo. Maquiavel, sempre atento à natureza humana e aos mecanismos da liderança, entendia que a razão deve guiar as decisões e não os impulsos. Isso não significa reprimir os sentimentos, mas sim saber quando e como expressá-los com inteligência. Um líder que explode de raiva, que se deixa levar pela ansiedade ou pela vaidade, torna-se previsível e manipulável. E previsibilidade em ambientes competitivos é uma fraqueza fatal. Maquiavel sugeria que, em momentos de crise, é aquele que mantém a calma que consegue enxergar com clareza. O calor do momento pode cegar até mesmo os mais preparados. Por isso, o verdadeiro estrategista aprende a reconhecer suas emoções, mas não a obedecê-las cegamente. Controlar as emoções não é apagar a humanidade de quem lidera, mas justamente aprofundá-la. É ter autoconsciência emocional, ou seja, perceber o que se sente e por quê, sem permitir que isso afete negativamente suas escolhas. É escolher o momento certo para agir, falar ou recuar, com frieza quando necessário, com empatia quando conveniente. No campo prático, isso exige treino. Requer práticas como respiração consciente, análise racional das situações e o hábito de não tomar decisões importantes sob forte carga emocional. Uma conversa adiada, uma decisão refletida, um silêncio bem escolhido, muitas vezes são mais eficazes do que qualquer reação imediata. Maquiavel nos lembra que o mundo é volátil e cheio de tensões, mas que quem governa a si mesmo, governa melhor o mundo ao seu redor. Aquele que não se conhece, que não controla suas emoções, torna-se refém delas. E um príncipe refém jamais será um príncipe forte. Portanto, diante das pressões inevitáveis da vida e da liderança, pratique a calma como virtude estratégica. Mantenha a cabeça fria, mesmo quando o ambiente ferve, pois, em última análise, é a mente serena que decide com precisão, lidera com autoridade e vence com consistência. 10. Construa alianças estratégicas. No tabuleiro do poder, ninguém vence sozinho. Maquiavel, com seu olhar perspicaz sobre a dinâmica das relações humanas, sabia que a força de um líder não reside apenas em sua própria capacidade, mas também na solidez das alianças que constrói ao longo do caminho. Formar parcerias estratégicas não é um gesto de fragilidade, mas um movimento inteligente de quem compreende que a cooperação pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar e manter o sucesso. Mas Maquiavel também nos adverte: não
Se trata de fazer alianças com todos, e sim com aqueles que verdadeiramente somam força à sua causa. Uma má aliança mal pensada ou baseada apenas em conveniência imediata pode arrastar o príncipe para a ruína. Por isso, é fundamental escolher bem com quem se anda, com quem se negocia e, principalmente, em quem se confia. Na prática, isso significa buscar pessoas com valores e objetivos semelhantes, com quem se possa construir relações duradouras, de confiança mútua e benefício compartilhado. Não se trata apenas de interesses políticos ou profissionais, mas também da compatibilidade de visões de mundo e da disposição para o crescimento conjunto. Alianças eficazes exigem cuidado contínuo. É preciso cultivar os relacionamentos, estar presente, oferecer apoio quando necessário e saber reconhecer o valor do outro. A colaboração estratégica é um jogo de reciprocidade. E quem dá, também colhe. Saber quando liderar e quando apoiar é parte dessa dança. Maquiavel, mesmo ao tratar de temas duros como poder, conquista e domínio, reconhecia que o tecido da política e da vida é feito de relações. Um líder isolado é vulnerável. Um líder bem conectado, por outro lado, tem suporte, influência e estabilidade. Assim, construa pontes, esteja atento às oportunidades de colaboração, seja generoso nas parcerias, mas também vigilante. E lembre-se, uma aliança sólida pode ser a diferença entre um império duradouro e uma queda solitária. Maquiavel nos oferece um manual atemporal sobre poder, sucesso e respeito. Ao aplicar esses 10 truques psicológicos, você estará mais preparado para enfrentar os desafios do mundo moderno e se tornar verdadeiramente intocável. Lembre-se, ser bom não é incompatível com ser forte. Proteja sua essência, mas jogue o jogo com inteligência. Se este vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual desses truques você já aplica ou pretende aplicar em sua vida. Até a próxima.